O programa de hoje é sobre uma bebida que faz parte da rotina de milhares de brasileiros. Café, gente, é tudo de bom, é o combustível, é perfeito, perfeito. Tem que tomar o cafezinho, senão eu não me sinto bem. Sem ele eu não posso ficar. De manhãzinha, 7 horas, 8 horas antes de trabalhar, tem que ter ele. Mais ou menos umas 4 vezes por dia eu tomo um cafezinho. Diversas vezes, umas 10 vezes por dia. De manhã, em casa, umas 2 vezes. E durante o dia, no serviço, costumo tomar copos pequenos. No ambiente de trabalho, acredito que uns 4 ou 5. Sim, o ânimo é bem maior, sinto mais disposição, bem mais animada para enfrentar o dia a dia. É aquela sensação assim do começar o dia. Começa o dia, o café vem representando. Eu me sinto assim fraco, eu me sinto assim, sem noção do que eu estou fazendo. Tomando café, eu começo a ficar esperto, entendeu? E começar a pensar melhor. É uma sensação gostosa, é aquilo que dá prazer, é confortante. O café ele é tranquilizador. No Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre o café, a segunda bebida mais consumida no Brasil. Só perde para a água, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC. Você vai ver ao longo do programa que o queridinho dos brasileiros já foi o vilão da saúde. Mas novas pesquisas sugerem que, se consumido com moderação, ele pode trazer uma série de benefícios, como ajudar na prevenção de doenças do coração, do câncer, Alzheimer e da depressão. Um estudo de cientistas chineses, publicado recentemente numa revista científica, aponta a relação do consumo do café com o menor risco de mortalidade. Ao longo do Viver Melhor de hoje, nós apresentamos a relação do café com a nossa saúde, os tipos, os grãos, a forma de preparo, os infinitos sabores que a bebida pode proporcionar. Além de presente na casa e na vida da maioria dos brasileiros, o café já foi durante anos o carro-chefe da economia do país. A bebida também remete ao aconchego e a aromas de infância. O café tem vários benefícios, como ajudar a manter o foco, antioxidante, antidepressivo, termogênico, mas principalmente o melhor benefício do café, que mais nutre os seres humanos, é a forma como o café possibilita a união de pessoas. O encontro de pessoas numa mesa, numa cafeteria, dentro de casa. Isso é muito mais benéfico psicologicamente do que para o organismo em si. Rafael é um estudioso da bebida, atua com análise sensorial de cafés especiais e realiza cursos e treinamento para baristas. Ele explica que as propriedades benéficas do café dependem da forma como ele é manipulado, no processo de torrefação, por exemplo, que pode interferir diretamente na composição química final da bebida que será ingerida pelo consumidor. Você tem que tomar muito cuidado quando você compra o seu grão ou quando você compra o café já em pó, torrado e moído, porque existem classificações e qualidades. Então, dependendo da qualidade desse café, você pode prejudicar muito mais o seu organismo por exemplo, ele ter uma torra excessiva. De olho na qualidade do produto final, nos benefícios ambientais e na valorização social e econômica da região, Amparo foi pioneira na produção de café orgânico na cidade de Lajinha, Minas Gerais. Ela comprou o sítio em 1998. O local era uma estação de queima de carvão. A primeira coisa que foi feita foi uma lavoura de café. Do plantio à colheita, o grão não tem resíduos tóxicos de fertilizantes sintéticos, pesticidas ou conservantes. A nossa opção pelo cultivo orgânico se deve ao respeito que temos pela natureza, pela saúde do nosso trabalhador, pela saúde do ambiente onde nós convivemos, pela saúde dos animais e também da terra. Na agricultura orgânica, o que mais nos interessa é a qualidade nutricional do solo onde iremos cultivar o nosso café. Esse solo, ele é rico em substâncias orgânicas e matéria orgânica vinda do próprio resíduo da lavoura. Mas
Nem todo café orgânico também é especial e tem café especial que não é orgânico, porque o manejo na pós-colheita protege esses grãos e leva ele a essa nota. Os grãos são selecionados seletivamente, depois lavados e separados, os boias do cereja. O grão cereja vai para as estufas, são secados em terreiro suspenso, sob estufas. Existem duas principais espécies de plantas que dão origem aos grãos de café. Elas trazem características distintas, desde o cultivo, qualidade, até sabor, aroma e teor de cafeína. Nós temos ali, através da cofeia, que é a espécie mãe, digamos assim, a árvore do café é chamada de cofeia. Nós temos o café conilon, ou robusta, e o café arábica. O café robusta, conilon, e para o café arábica, eles são mais ou menos ali da mesma família, mas não são necessariamente irmãos. E aí, dentro dessas duas vertentes, nós temos hoje no mundo o maior consumo de café arábica. E aí, dentro dessa variedade de arábica, são mais de 144 tipos de café catalogados. Em geral, o café arábica tem menos cafeína e é o mais produzido no mundo e é capaz de gerar uma maior variedade de aromas e sabores. Já o café robusta tem mais cafeína do que o arábica e, em geral, um sabor mais amargo. Os principais tipos de cafés arábicas consumidos no Brasil são Icatu, Bourbon, Catuai, Mundo Novo. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Amparo já exportou o produto para Holanda e Finlândia e conta que o café da Mata Mineira tem uma característica marcante. Nossa cidade fica no leste de Minas, nas Matas Mineiras. E é conhecido que vem das matas de Minas os cafés mais doces do Brasil. O porquê se debruça para saber. Há várias teorias, são muitas as teorias, mas a certeza é que é daqui, das matas de Minas, que saem os cafés mais doces do Brasil. Bom, no que se refere à nossa escolha, a nossa opção por produzir de forma orgânica, diz respeito a uma consciência que nós buscamos ter junto ao planeta e em respeito ao ambiente no qual produzimos o nosso café, com o processo de sustentabilidade para garantir para nós e para a geração futura uma produção de uma bebida limpa, livre de agrotóxicos. O que diferencia um café orgânico de um café tradicional são os insumos, é o manejo da lavoura. Na agricultura orgânica, o solo é a nossa importância. Seja torrado, moído, expresso, cappuccino, mocha, duplo, tradicional ou orgânico, o café é uma preferência nacional. Assim, ele não vivo. É bom, é relaxante, é com um livro, é escrevendo, é saindo no caminho, sei lá. Ele fecha com certeza qualquer situação boa. E assim, vem com chave de ouro. Começando o dia com chave de ouro. E para entender os benefícios do café na nossa saúde, aprender as contraindicações e como consumir, eu converso ao longo do Viver Melhor de hoje com o professor da Universidade Federal de Alfenas e doutor em Nutrição Humana aplicada pela USP, Sinésio Inácio da Silva Júnior, e a médica endocrinologista, nutróloga doutoranda pela Unifesp, Renata Occhiuto. Muito obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade, sejam bem-vindos em primeiro lugar. Vou começar com o Dr. Sinésio. Bom, o café já foi o vilão em muitas pesquisas, né? Eu já ouvi falar, olha, o café faz mal, se beber muito pode fazer mal à saúde, mas agora, na contramão, cientistas apontam que ele, sim, ele pode ser um aliado se bebido com moderação. É isso, doutor Sinésio? Olá, Rafaela, olá quem nos assiste, olá, doutora Renata. Pois é, né? As coisas em ciência, nas ciências médicas, elas vão mudando de enfoque. Então, o café, como nós vamos, né, proporcionar a nossa discussão, ele é uma bebida rica em vários compostos, ele tem um composto que é um composto estimulante, que é a cafeína, e algumas visões sobre ele, assim como em relação a outros alimentos, né, começam a mudar pelo acúmulo de pesquisas que mostram benefícios, mas tudo, né, você já colocou bem, né, Rafaela, precisa ter a preocupação com os excessos, né,
os níveis de consumo, né, vamos estar discutindo aqui, e também uma coisa importante no universo da alimentação, que é encarar os alimentos, as bebidas, né, não só no aspecto, que também será muito discutido, né, aqui, nutricional, mas no que se chama de benefícios nutracêuticos ou de bioativos, compostos que lá estão, e no café também, que podem, além de benefício nutricional, nos proporcionar benefícios para a saúde. Mas a palavra, sim, é moderação. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez, doutora Renata. Quer dizer que se bebido com moderação, o café, então, ele faz bem à nossa saúde. Eu quero que a senhora explique agora se o café, ele é um alimento, a gente pode colocar na categoria ali de funcional, nutritivo? Sim. Muito obrigada, agradeço o convite e concordo plenamente aí com o professor. É isso mesmo, o café, como o composto principal dele é a cafeína, ele tem vários benefícios no organismo e ele é sim um alimento funcional. Ele proporciona no nosso organismo, né, vários benefícios, aumentando disposição, diminuindo sonolência, aumentando concentração, vigília, então aumentando a atividade intelectual. E ele, com moderação, a gente sabe que tendo uma quantidade ideal no organismo, que a gente sabe que assim, até mais ou menos 400 miligramas por dia, numa taxa média, né, de 3 a 4 cafezinhos por dia, não excedendo para não ter os efeitos colaterais, ele pode ser consumido, né? E aí a gente vai conversando ao longo do programa para estipular o que são os efeitos benéficos e os efeitos colaterais do excesso da cafeína. Bom, feitas as primeiras apresentações sobre o café, eu vou pedir licença para os senhores, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco, no segundo bloco, no terceiro bloco, ao longo desta edição, a gente vai detalhar mais essas questões todas. Quantos cafés por dia, açúcar, adoçante, mitos e verdades, tem muita coisa pela frente ainda, já voltamos a conversar, viu? Viver Melhor faz uma breve pausa, dá tempo de tomar um cafezinho rápido e já voltamos ao bate-papo. A seguir, você vai ver a pesquisa que comprova que o café é capaz de reduzir o risco de morte em até 31%. Os detalhes em instantes, voltamos já. Viver Melhor está de volta com a edição que apresenta os benefícios do café para a saúde. Pesquisas indicam que a bebida tem o potencial de prevenir contra o diabetes, melhorar o intestino, aumentar a memória, prevenir o Alzheimer e até aumentar a expectativa de vida. O novo estudo amplo, publicado em agosto deste ano, realizado por pesquisadores chineses, comprova que o café é capaz de reduzir o risco de morte em até 31%, mas depende da forma como ele é consumido. A pesquisa foi feita com mais de 170 mil pessoas ao longo de anos. Confira os detalhes na reportagem no quadro Avanços. Os resultados da análise mostraram que a ingestão moderada de café sem e com açúcar foi associada, no geral, ao menor risco de morte. Os dados, no entanto, não mostraram uma mudança significativa em relação ao consumo da bebida com adoçantes artificiais. A conclusão é de pesquisadores do Departamento de Epidemiologia da Salter Medical University da China, que analisaram informações de mais de 170 mil participantes entre 37 e 73 anos durante um período de 7 anos, entre 2009 e 2018. A avaliação foi feita por meio do UK Biobank, que é um amplo banco de dados médicos do Reino Unido. Os responsáveis pelo estudo destacam que foram selecionadas pessoas que não tinham problemas cardiovasculares ou câncer no início da pesquisa e que os resultados foram ajustados de acordo com critérios de demografia, estilo de vida e alimentação. Os números da pesquisa mostram que, em comparação às pessoas que não bebiam café, aqueles que consumiram diariamente até 4,5 xícaras de bebida sem açúcar tiveram uma redução de ao menos 16% no risco de morte. Esse número chegou a 31% entre as pessoas que consumiram de 1,5 a 3,5 xícaras diárias de café com uma colher de chá de açúcar.
Os cientistas não sabem exatamente o que torna o café tão benéfico, mas indicam que a resposta talvez esteja nas propriedades antioxidantes do café, que podem prevenir ou retardar os danos celulares. De volta agora com os meus convidados da edição de hoje, o professor da Universidade Federal de Alfenas e doutor em Nutrição Humana aplicada pela USP, Sinésio Inácio da Silva Júnior, e a médica endocrinologista e nutróloga doutoranda pela Unesp, doutora Renata Occhiuto. Vamos voltar à nossa conversa aqui, doutora Renata. Agora eu começo com a senhora. A gente mostrou, né? Olha, o café faz bem à saúde, se consumido com moderação. Agora vamos destrinchar mais. Por quê? Lá no início, a senhora fez um apanhado ali na apresentação, né, falando sobre a composição do café. O café, ele tem, então, minerais, aminoácidos, vitamina B, ele é rico em várias substâncias que dão essa sensação de bem-estar e contribuem para o organismo. Detalha mais para a gente, doutora. Exatamente. O café tem vários estudos comprovando que ele tem várias vitaminas, aminoácidos, tem a cafeína, que é a sua substância principal, e com isso ele tem um papel nutricional no organismo, né? E os trabalhos recentes, tem alguns trabalhos dizendo que ele pode diminuir a mortalidade, né? Esses trabalhos, eles são um pouco controversos, assim, a gente não sabe se isso acontece porque as pessoas que vivem mais, elas acabam tomando mais café. Mas, a princípio, o que os trabalhos podem dizer, né? Que ele acaba diminuindo, prevenindo diabetes, diminuindo as taxas de Alzheimer e melhorando a sobrevida das pessoas. Isso por ativar aumentar a disposição, diminuir sonolência. Então, esses benefícios no organismo são positivos da cafeína, né? Melhora o desempenho atlético das pessoas, né? Então, isso é positivo no organismo. Doutor Sinésio, qual é a leitura que o senhor faz desse estudo recente que nós mostramos agora há pouco na reportagem, de cientistas chineses, né, que fazem essa relação aí com a redução na mortalidade? Me chama muita atenção, 31%, até 31%, né? Pois é, esses efeitos são associados, né, aos benefícios do café. E esse estudo, todos os estudos, né, eles são os principais que nos apontam esses benefícios, eles partem dos estudos epidemiológicos. Eles têm que ser também muito bem controlados, como se diz. Por quê? Porque vários alimentos, várias situações de vida estão conjugadas com quem bebe o café. Mas, realmente, controlando essas variáveis, né, que poderiam confundir a conclusão, se tem que uma ingestão não exagerada, moderada, se associou a uma maior expectativa de vida. Isso por efeitos como a doutora Renata falou, associados a prevenir algumas doenças crônicas e melhorar mesmo em termos de disposição mental, né, o comportamento das pessoas. Então, são indicativos positivos. Então, o senhor traz também esses aspectos comportamentais, né? Porque o café, ele traz essa coisa, né, social, assim, esse envolvimento do reencontro, a afetividade. Então, na avaliação do senhor, doutor Sinésio, isso também conta? Sem dúvida. A gente pode dizer que o café é a bebida mais democrática em termos de socialização que existe, né? Ele, sem dúvida nenhuma, né, não traz os prejuízos que, por exemplo, o álcool traz, que é uma outra bebida também, claro, né, que faz as pessoas se juntarem com fraternizações, e ele é democrático no sentido, né, com alguns cuidados, como a gente vai ver, né, para mulheres amamentando, gestantes, crianças pequenas, mas de modo geral é o nosso café com leite, né, do dia a dia. E como foi colocado, né, no programa, é o tal do vamos tomar um cafezinho. Uhum. Então, o café, ele tem esse potencial de, por si só, em termos de propriedades, né, químicas, bioquímicas, ele melhorar o nosso humor, e essa socialização nos ajuda, né, a melhorar o nosso humor. A gente viver bem, como se diz, com saúde, né, com sabor, né, e em boa companhia. Isso faz bem para qualquer cabeça. Doutora Renata, estava observando ali a senhora concordando também, né, com essa nos estudos.
Exatamente isso. Nos estudos mostram que 90% das pessoas consomem café. Então, é uma das bebidas mais ingeridas no mundo, né? E isso, socialmente, é muito importante, né? Faz a diferença. Doutora Renata, mas o que o café provoca ali no nosso cérebro, no nosso organismo, que tem gente que fala assim, olha, tenho dor de cabeça se eu não tomo café. Outras pessoas falam, eu preciso tomar um cafezinho para dormir. E aí eu fico assim, mas café, a gente não tira o sono? Não, ele tem um mecanismo de ativação cerebral. Então, existem até alguns analgésicos que tem cafeína associada. Então, analgésicos como aspirina, ibuprofeno, para tratar a enxaqueca que tem cafeína associada. Ele tem um mecanismo e no sistema nervoso para tratar. Agora, a retirada abrupta da cafeína também pode causar enxaqueca. E o excesso de cafeína também pode causar dor de cabeça. Então, tem que ser, como o doutor Sinésio já explicou, com moderação. Tem que chegar no meio termo. Então, você chegar numa dose equivalente para você não ser nem um excesso e nem a retirada abrupta. Mas ele tem um efeito no sistema nervoso, melhorando a dor de cabeça. Doutor Sinésio, o senhor já deu a deixa ali, né? Já começou a explicar sobre as gestantes. As grávidas, então, devem beber com moderação. Então, aquela média de 4 xícaras por dia, 4 cafezinhos ali, está valendo para gestante também ou não? Essa, então, é uma preocupação particular. Por quê? Porque a gestante, né, por óbvio, está gestando um bebê e esse efeito da cafeína no organismo da gestante, associado a ela estar gestando o seu bebê, ela não tem uma proteção em relação a essa cafeína passar para a circulação do feto. E é claro que, como é um organismo em formação, ele não tem a condição também de metabolizar o café, a cafeína especialmente, da maneira de uma pessoa já formada, de um adulto. E isso pode se associar a efeitos, né, depois do nascimento, não tão interessantes. Agora, a tônica da nossa conversa é a moderação. Então, em relação ao que se recomenda, por exemplo, 3 a 5 xícaras, né, de modo geral, no caso da gestante, ou mesmo lactente que está amamentando, isso ser pela metade. E sempre com uma preocupação. O café tem a cafeína, que é uma droga estimulante, que no contexto desse alimento café, né, tem o efeito dela própria, o efeito associado a outros componentes, é importante, mas é uma droga estimulante. Então, os cuidados, né, que se tem quando se tem o período de gestação em relação ao uso de substâncias que agem no sistema nervoso central, tem que estar presente. Agora, uma ingesta saudável, uma vida saudável e com um consumo mais moderado do que o normal pela gestante, é uma condição de segurança. Quer dizer, proibido não é, mas com moderação, tomando cuidado, né, doutora Renata? Exatamente. Como o doutor falou, metade da dose. Perfeito. Bom, e aí a gente pensa também nos cardíacos, né? O café, se tomado em excesso, eu já li, quero até que vocês confirmem ou não essa informação, de que o café ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, nervosismo. Eu penso nos cardíacos que já foram colocados junto com as gestantes, no quesito beba com moderação o cafezinho. Está valendo essa máxima ainda, doutora? Exatamente. As pessoas que são portadoras de arritmia devem de preferência usar o café descafeinado, que aí a quantidade que ele contém de cafeína é ínfima. Então, evitar o café pela cafeína. As pessoas que são portadoras de arritmia ou doença cardíaca grave não devem estar ingerindo café, devem evitar o uso do café. Doutor Sinésio, café moído em grãos, café instantâneo em pó, tem diferença? Qual é o mais saudável ali? É claro que temos também o orgânico, eu acho que esse aí deve estar no topo do ranking, né? O orgânico, né, por si, como você notou, né, Rafaela, ele já tem uma sanidade do alimento maior, é interessante para o ambiente. Agora, você tocou num ponto muito importante, né? Quando se fala bebida café, tem diversas variáveis aí, situações que vão influenciar o teor desse café, como influencia o teor da maneira como os alimentos são preparados e como eles vão ser consumidos, o que eles vão oferecer. Então, vamos lá. Você tem o chamado café de torra baixa, torra média, torra alta. Esse processamento térmico ele faz com que alterem-se algumas propriedades e componentes do café, às vezes até melhorando, por exemplo.
um potencial antioxidante. Mas também é importante, além da torra, óbvio, o tipo, né, de grão, e essa questão do filtrado, do expresso ou não. O que se tem associado em estudos a um benefício maior na forma de como fazê-lo seria o café filtrado, né? Então, isso é muito importante. E uma torra média, que você preservaria ao máximo não só esse efeito da cafeína, que se você torrar demais pode inativar a cafeína, mas você, torrando menos, você preserva outros compostos que a gente vai falar, né, que estão no café, que têm efeitos importantes. Então, a forma como se prepara, né, além das doses, como discutido, é muito importante. Doutora Renata, o ideal é consumir o cafezinho ali depois de quanto tempo, até depois de quanto tempo que ele foi preparado? Porque às vezes a gente vê essas banquinhas de café na rua, é delicioso, o café em conta ali, porque o café está caro, né? Então, barato, você faz um lanche ali, toma um cafezinho, mas requer cuidado? Sabe que quanto mais fresquinho, melhor. E o ideal é até 2 horas depois que ele foi preparado. E assim, se ele for preparado na hora, aquele cafezinho que o doutor comentou, aquele entre os amigos, na hora, passado aquele cafezinho filtrado na hora, é o ideal. Ele, quanto mais fresquinho, é melhor para que ele seja consumido na hora. E aí, mas até 2 horas é esse intervalo. Tomar café velho, doutora, pode trazer prejuízos, impactos ao organismo e quais? Alguns impactos negativos, porque esse café ele já tem algumas substâncias que não tem um metabolismo adequado para o organismo. Uhum. Então, se for aquele cafezinho mesmo em pó que você preparou ali, esquenta a água, colocou, beleza. Agora aquele café que fica na garrafa, você transporta, leva para o trabalho, não é indicado? Não é indicado. Maravilha. Doutor Sinésio, a cafeína, ela permanece no nosso organismo durante quanto tempo, em média? Olha, a cafeína, você a ingere e ela tem um efeito máximo, assim, a partir de umas 4, 5 horas. E aí também é importante dizer porque depende muito da pessoa, da condição clínica da pessoa, né, de saúde, e com cuidado especial em relação às pessoas idosas, porque tem um metabolismo mais lento. Uhum. Então, esse cuidado da condição de saúde prévia, da idade da pessoa, é muito importante. Doutora Renata recentemente viralizou aí nas redes sociais uma receita de uma mistura de café com proteína, criando uma espécie de shake ali. As pessoas que gostam de treinar, usar o café como pré-treino, contraindicações, isso é saudável, pode ou não pode? Então, a cafeína, ela melhora a performance atlética. Ela é indicada, assim, para melhorar o rendimento do atleta, para o rendimento no esporte. Para as pessoas saudáveis, ela não tem contraindicação. As contraindicações são para as pessoas que têm cardiopatia, para os idosos, como o doutor comentou, para quem tem alguma contraindicação ao uso de cafeína, para criança, para gestante, para quem tem uma liberação do cardiologista e com uma dose até os 400 miligramas, que são aquela recomendação ao dia. Não tem problema. Mas, doutor Sinésio, usar ali a cafeína como suplemento, aí pode ser perigoso. Pois é, nós estamos falando do café, né, que é a origem, né, da cafeína, não só na natureza, mas a mais comum. E se explora os efeitos da cafeína, que é uma substância estimulante, nessas tais bebidas energéticas e tal. E aí precisa ter muito cuidado, como a doutora Renata lembrou. O que se recomenda como máximo de ingestão segura para uma pessoa saudável seriam 400 miligramas de cafeína ao longo do dia, né? Também não é tomar de uma vez só. Mas isso em algumas bebidas, né, com aquele interesse de, olha, fazer um contraponto ao uso do álcool, a pessoa ficar mais ligada numa festa e tal, isso pode extrapolar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de bebidas que veiculam, né, bebidas energéticas, que falam energéticas, né, que veiculam doses de cafeína, que podem sim extrapolar esses limites máximos, e como o nome está dizendo, é o limite máximo, né? Nós temos que trabalhar com uma moderação abaixo disso, abaixo da metade, né, ao longo do dia também, porque tudo é uma questão de a quantidade que se usa e o tempo em que se usa.
Perfeito. Doutora Renata, olha só, é claro que varia do gosto pessoal de cada um. Tem gente que só toma ali o café preto, o café sem açúcar, para sentir, saborear melhor o café. Tem gente que já gosta de uma colherzinha de açúcar, 2 ou 3 e tal, adoçante, mas do ponto de vista da saúde ali, do corpo saudável, qual é a indicação? É tomar o café puro, com quantas colherzinhas de açúcar? O ideal é que seja tomado o café puro, até para que seja saboreado, porque o café, ele já é doce. Então, o ideal é que seja tomado o café puro. Essa é a recomendação que é feita. Esse é o ideal. Adoçante, quantas gotas indicadas? Não, o café puro mesmo. Mas se a pessoa não conseguir, às vezes ficou muito amargo ali, não consigo tomar. Eu não consigo ainda tomar café puro, eu uso adoçante. Do ponto de vista da saúde. Usar 2 a 3 gotinhas, essa que é a recomendação para que seja feita. E aí vai sentindo a tolerabilidade de cada uma das pessoas, né? Se for mais 2 a 3 gotas. No máximo, né? Porque às vezes eu vejo ali colocando 5, 6, mas também não adianta tomar o café, encher de adoçante assim faz mal, de né? preferência dos menos artificiais, dos mais saudáveis, né? Daqueles se conseguir. Entendi. Doutor Sinésio, a bebida ela tem ações antidepressivas e por que o café? Olha, essa questão dos efeitos no humor da pessoa, primeiro, como a doutora Renata no início levantou muito bem, a cafeína ela tem esse papel, né, de melhora de humor, de estímulo, a nossa atividade de vigília cognitiva. Mas os estudos, quando se faz esses estudos com população, podem também, ao indicar que o uso do café se associa a um menor aparecimento de depressão, há um contexto de vida em que as pessoas associam o seu uso. Então, se ela é uma substância que nos deixa mais dispostos, a gente fica, em tese, mais disposto para fazer tudo, para encarar a vida, né? Agora, o importante também, é claro, é não encarar, por exemplo, para controlar, tratar uma depressão, né, o café como um medicamento. Uhum. Né? Então, ele na maneira como ele é ingerido, tendo uma substância que é estimulante. E outros vários compostos aí, ele tem efeitos benéficos, né? Não só nesse sentido do humor, depressão, mas em outras patologias nervosas ou neurológicas importantes que a gente vai poder discutir também. Doutora Renata, crianças podem tomar café e qual é a indicação? Até 2 anos não pode, porque ela pode atrapalhar no desenvolvimento, então até 2 anos de forma nenhuma. De 2 a 6 anos, a quantidade mínima, não que os pais devem oferecer, mas se a criança quiser muito, até meia xícara. E a partir dos 6 anos, ela poderia estar tomando 1 xícara, assim, até 100 miligramas de cafeína, se a criança quiser experimentar, porque o café, como o professor já explicou, ele faz parte do hábito, assim, principalmente do nosso hábito, do hábito nacional, né? Então as crianças vão ver os pais tomando. Aqui na minha casa isso acontece, né? Minha filha sempre viu meu marido tomando, ela queria experimentar, então desde pequena ela queria tomar um cafezinho com o pai, queria experimentar, isso fez parte, assim, né? Então é difícil evitar, mas tem que ser uma quantidade pequena e de preferência com leite para criança, para que não seja o café puro. Mas o que acontece? A cafeína, ela bloqueia a absorção do cálcio e do ferro, então ela pode atrapalhar o desenvolvimento. E também, se a criança tiver numa quantidade muito grande, isso pode atrapalhar o sono e isso bloquear o crescimento depois. Então, sempre tem uma quantidade moderada, como nós estamos enfatizando sempre aqui no programa, e aumentando isso progressivamente. Vou pedir licença para vocês agora, vamos partir para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta ao papo, viu? Vocês fiquem com a gente porque Viver Melhor faz uma breve pausa, logo logo a gente volta com o quadro Mitos e Verdades envolvendo o café. Será que o café pode escurecer os dentes? É rico em sais minerais e aí ajuda até a perder peso, será? Nós desvendamos no próximo bloco, fique com a gente, até já. Viver Melhor está de volta e hoje apresenta os benefícios do café, do bem-estar físico ao emocional, são inúmeros. Tem gente que diz que o café cura até ressaca e ajuda a perder peso. Mito ou verdade? Bom, com a ajuda dos meus convidados especialistas de hoje, nós vamos
desvendar o que procede e o que é mito em torno dessa bebida que é a segunda mais consumida do país, só perde para a água. De volta aqui com os meus convidados que já estão conosco no telão, doutora em Nutrição Humana aplicada pela USP, doutor Sinésio Inácio da Silva Júnior, e a médica endocrinologista, doutora Renata Occhiuto. Bom, vamos agora voltar aqui ao nosso quadro Mitos e Verdades. Quero ver com vocês se o café, doutora Renata, vou começar com a senhora. De fato, o café, ele cura até ressaca, é verdade ou é mito? Em certo ponto é verdade, porque ele melhora a disposição física, ele diminui a fadiga, a cafeína tem esse efeito. Então, ele é verdade nesse sentido, ele ajuda sim. E aí, doutor Sinésio, vamos lá, é verdade que o café vicia? E se vicia mesmo, por que isso acontece? Mito ou verdade? Olha, o café, de novo lembrando que ele tem cafeína, e cafeína é uma droga estimulante, pode causar, né, em excesso, uma dependência leve a moderada. É o caso de pessoas, né, que ficam sem beber o seu cafezinho e desenvolvem sintomas desagradáveis, né? Uma dor de cabeça, por exemplo. E só adendando a boa observação da professora Renata, né, em relação à questão de ressaca, quando se fala em ressaca, se pensa em fígado. E o café, ele tem, claro que, né, esse efeito agudo é menor em proteger o fígado depois de uma ressaca. Fica bastante claro, né, que as pessoas não podem falar assim, eu vou me curar com ressaca, da ressaca com o café, e por isso eu vou ter ressaca. Não, melhor não tê-la. Mas, de fato, como a doutora falou, né, ele ajuda porque ele se contrapõe àquele efeito, né, de depressão depois de uma ressaca, e para o fígado, o café tem efeitos protetores, inclusive ao longo do tempo, ao longo da vida. Fica a dica aí, né? Bebeu demais, toma um cafezinho ali que vai amenizar, ajuda, né? Doutora Renata, vamos lá. O café expresso, ele tem o triplo de cafeína que o coado. Isso é mito ou a gente pode cravar como verdade? Verdade. Isso é verdade. Ele tem uma quantidade bem maior de cafeína do que tem o café coado. É verdade. E aí, de novo, o café expresso você não pode tomar 5 por dia, né? Se ele tem esse triplo? Não, exatamente, de 1 a 2 por dia. Essa é a quantidade máxima que pode ser ingerida para chegar naqueles 400 miligramas por dia, de 1 a 2 por dia. Doutor Sinésio, vamos lá, o café é uma fruta? É verdade? Do pé de café, né? Porque a gente fala, as pessoas acham que é brincadeira. Sim, o café é uma fruta, vem de uma planta, não é isso, doutor? Pois é, e é uma frutinha muito saborosa, né? Então, verdade, as pessoas acham que é brincadeira. O café é uma fruta? Sim, é uma fruta, vem lá da planta. E o café é rico mesmo em sais minerais, doutor Sinésio? O café tem uma composição interessante, né, em fósforo, magnésio e alguns outros sais minerais, assim como vitaminas do complexo B, B3, B5. O que nós temos que ter de cuidado, falando de sais minerais, a doutora Renata já colocou, é que numa dieta farta, rica, né, você não tem maiores problemas em fazer com que o café prejudique sua absorção de cálcio, por exemplo, e ferro, que são 2 minerais importantes. Mas o café, ele tem esses elementos sim, só que, claro, ele não vai substituir uma refeição saudável, ele é um conjugado a ela. Doutora Renata, vamos lá, essa pergunta aí é a pergunta de ouro, viu? O café ajuda a perder peso? Mito ou verdade? É verdade. O café tem um efeito termogênico. Tem muitos médicos, nutrólogos, médicos do esporte que usam fórmulas com cafeína para melhorar a performance atlética, para ter um efeito termogênico, para diminuir a fadiga, então para ter benefícios nisso no esporte. Então ele ajuda sim, é verdade. E aí é uma observação, por isso que ali naquele jejum intermitente a gente pode beber água e café. Café é liberado. Né? Sim, o café está liberado. Você tem toda a razão. Ótimo. Então vamos lá, doutor Sinésio. O café, ele pode escurecer ou estragar os dentes? Ele tem essa composição que pode prejudicar de alguma forma a nossa dentição? Isso é mito ou é verdade? Primeiro vem para nós, claro, a imagem, né, do café que é uma bebida escura e os dentes são clarinhos e tal. Agora, vamos lá, né? Os dentes são clarinhos porque tem cálcio. Então, em algumas situações, por exemplo, quando você faz
um branqueamento no dentista, ou você, se tiver um problema, né, de metabolismo, em que facilite esse efeito do café em reagir com os minerais da sua dentição, isso pode ser um problema. Mas isso é muito raro, né? Ninguém fica bochechando o café, né? A gente pode saboreá-lo e ingeri-lo. Então, em condições saudáveis, normais, isso praticamente fica um mito. Ok, doutora Renata, é verdade que o café ele rouba, entre aspas, os nutrientes dos outros alimentos? Em algumas situações específicas, como eu falei, assim, na criança, né, em pessoas em desenvolvimento, ele pode diminuir a absorção do cálcio e do ferro. Então, em algumas situações, pessoas que têm carências nutricionais, não é adequado que ele seja ingerido de uma forma em excesso. Então, ele pode competir com a absorção de cálcio e de ferro. Então, é verdade. Doutor Sinésio, a gente já abordou isso aqui ao longo do programa, mas vou insistir com uma questão que foi até uma dúvida aqui entre nós em relação ao café e a ligação do café com a enxaqueca. O café ele pode ser esse gatilho para dar enxaqueca nas pessoas ou isso é um mito? Aí é uma situação que se tem que ter uma preocupação, sim. O café, em termos no organismo, ele pode ter um efeito de vasodilatação, mas no cérebro ele pode ter um efeito de vasoconstrição, de diminuir, né, essa luz, fazer a vasoconstrição. E nesse sentido, esse é um mecanismo que protege dores de cabeça, algumas delas. Só que a gente tem que ter que cuidado. Quando a pessoa está tendo dor de cabeça porque está faltando café, aí é uma outra situação. E também, como a gente fala em droga estimulante, drogas de modo geral, né, mas estimulantes, você tem organismos que às vezes reagem ao contrário do que seria esperado. Então, você bebe muito café e pode gerar dor de cabeça. Mais pessoas que precisam do café porque desenvolveram uma ingesta grande ficam com dor de cabeça sem ter que ingeri-lo. Então, depende da situação, isso pode se associar, sim, a ser uma verdade. Agora tem uma aqui que a gente escuta muito falar também, eu quero aqui que a senhora crave, doutora Renata, se é mito ou se é verdade, que o café, ele dá gastrite. Pode estar associado, sim. Com pessoas suscetíveis, ele pode estar associado com uma agressão na mucosa gástrica e está associado com sintomas de refluxo. Aos dois, ele pode sim, é uma verdade. Doutor Sinésio, o café, né, a gente sabe que no Brasil e no mundo é a segunda bebida mais consumida, só perde para a água. Só que eu ouço falar, e aí durante a apuração para esse programa eu ouvi muito sobre a qualidade do nosso café. Não é mais o quadro Mito e Verdade, agora eu vou aproveitar da sua experiência, das suas pesquisas ao longo dos anos, para falar um pouquinho sobre essa qualidade do café consumido pelo brasileiro. De fato, ele tem componentes, a forma de produção pode ser prejudicial à saúde dos brasileiros? Esse prejuízo à saúde, como foi até colocado, né, inicialmente no programa, ele se dá desde a forma como essa planta é cultivada e o quanto ela pode veicular de compostos, né, tóxicos pelo seu manejo, quando foi falado aí, Rafaela, né, da questão de uma produção orgânica, uma produção mais saudável. Mas o café em si, como a gente lembrou, ele é influenciado pela intensidade da torra, ele é influenciado por essa maneira de fazê-lo, se ele é expresso, se ele é filtrado, mas de modo geral, e de novo reforçando, o café filtrado, com uma torra média, ele traz o melhor custo-benefício, os melhores e maiores benefícios. E aí não estão só nesses que a gente tem frisado e que são mais populares, mas alguns outros que já estão sendo estudados, como, por exemplo, da nossa saúde intestinal, melhorar os micro-organismos do nosso intestino e tal, que se associam, inclusive, a prevenir algumas doenças neurológicas e melhorá-las, como, por exemplo, doença de Parkinson. Então, de modo geral, e o café brasileiro, eu estou aqui em Minas Gerais, né? Minas Gerais é o responsável por metade do café do Brasil e quase 1/5 do café do mundo. Ele é uma bebida bastante saudável. Renata, a gente trouxe aqui algumas questões, né, sobre mitos e verdades que envolvem a bebida, mas no dia a dia a senhora se depara assim, com algumas questões, com dúvidas no consumo e quais para compartilhar com a gente?
que acontece bastante para mim de dúvidas no consultório são pacientes questionando para fórmulas, né? Fórmulas pré-treino, fórmulas ou de dúvidas da quantidade que deve ser ingerido, e também o que acontece, como eu uso para criança. Então, essas são as questões que mais acontecem para mim no consultório. Então, hoje em dia a gente acaba prescrevendo alguns remédios para emagrecer, alguns remédios para diabetes, né? E os pacientes vêm nos questionando o uso do café, e esses remédios dão um pouquinho mais de fadiga. Então, os pacientes vêm nos questionando o uso da cafeína para melhorar a performance atlética, o melhor desempenho físico, para os pacientes terem mais disposição para o esporte, para o processo de emagrecimento ser acelerado. E aí a gente usa associado com bom resultado. Doutor Sinésio, eu faço a mesma pergunta para o senhor. Além das questões que eu trouxe aqui, de dúvidas e mitos envolvendo o café, muitas verdades também, o senhor se depara com quais questões assim no dia a dia, e onde o senhor acha que a gente precisa avançar do ponto de vista de informação e qualidade na informação? Porque a gente vê muita coisa pela internet aí, olha, o café é bom para isso, é bom para aquilo, e não é bem assim, deve ter muita gente fazendo errado, né, por falta de informação. Esse é um risco. É preciso lembrar, né, que não só o café, né, mas a gente tem uma panaceia, né? Descobrimos, né, vamos ingerir tal comida, tal bebida e vamos, né, resolver tudo. Isso, claro, é uma ilusão. Mas, além dos aspectos importantes que a doutora Renata tocou, em termos de pesquisa, né, de fronteira de pesquisa, o café hoje, ele tem um interesse, inclusive, não só a partir desses componentes, né, a cafeína que ele veicula, os chamados, né, polifenóis, que são compostos que tem nele, que ajudam a prevenir, são antioxidantes para o organismo, prevenir câncer, mas os subprodutos do café, né? O café, o grãozinho torrado, ele tem 10, 13%, por exemplo, de proteína. Então, para a gente ter uma ideia, grãos como cereais, por exemplo, têm os de proteína. Claro que a torra vai influenciar essa qualidade, mas o que eu gostaria de destacar é que agregar valor ao café, além de tudo que a gente falou, esses subprodutos, a casca, mesmo aproveitamentos, extrair substâncias do café, isolá-las, colocar em fórmulas farmacêuticas, mas explorar todo o corpo do café. Isso tem sido uma demanda de pesquisa para agregar o valor a esse produto café, no sentido amplo, né, e tirar os máximos benefícios para a nossa saúde. Mas nós já temos pesquisas para explorar ao máximo todas essas potencialidades. Como estamos aqui no país? Os cientistas estão atentos a essa necessidade na avaliação do senhor? Eu digo que a gente está se aproximando de um meio de caminho, né? Porque isso é importante, inclusive, ter claro que a gente precisa sensibilizar a indústria, produtores, no apoio a esse tipo de pesquisa. E por quê? Porque o café como um produto, você bem lembrou aí, né, Rafael, e nesse clima nosso, nessa situação já de restrição econômica das pessoas, ele não é, muitas vezes, um produto barato. Então, o que a gente quer dizer? Quando se investe no café, a bebida de maior qualidade, ele agrega valor imediatamente como vendido com bebida café. Mas nós temos ainda que sensibilizar o próprio setor de pesquisa e produtores, né, indústria, para explorar esses outros aspectos do café, que têm e podem ser, sim, explorados, e, como eu volto a dizer, ganharmos econômica e sanitariamente muito mais com esse grãozinho aí que a gente gosta tanto. Maravilha. Doutora Renata, suas considerações finais agora. Já chegamos ao fim do programa. Quero agradecer demais a presença dos meus convidados aqui e suas dicas, suas orientações para quem nos acompanha e é amante dessa bebida, que acho que quase que preferência nacional, né, doutora? Nossa, com certeza, né? Então, eu acho que o café é uma bebida de preferência nacional que, com moderação, deve ser ingerido aí com frequência, só tendo os cuidados das pessoas que têm as suas contraindicações, das crianças, das gestantes, e que devem ser incentivadas as pesquisas para que cada vez a gente consiga descobrir as novas propriedades das substâncias que, com certeza, a gente vai descobrir cada vez mais propriedade do café, que é muito rico.
Professor Sinésio, suas considerações também, acho que a gente já falou ao longo do programa que o café, né, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, socializa, né? Pois é, antes de tudo agradecer a oportunidade, muito rica, prazer, né, de conhecer a equipe, a doutora Renata, e realmente a gente volta a dizer o mote, né, vamos, viva o café com sabor, em boa companhia, isso faz bem para a saúde, né? Ao adoçá-lo, procurar ter moderação, né, porque a gente ouve até dizer, você coloca açúcar no café, as pessoas falam assim, né, eu coloco porque de amargo já basta a vida. Então, a gente tem que ver a importância desse café, né, para a vida das pessoas e não atrapalhar os seus benefícios. Então, a mensagem é essa, né? A moderação, ter uma vida saudável, porque dentro dela, o efeito do café ele vai nos ajudar a viver muito melhor e mais. Maravilha! Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelas considerações, pelas dicas todas. Muito obrigada pela presença, viu? Também agradeço a você que nos acompanhou na edição de hoje e faço um convite. Como todo mundo tem uma receita, uma dica, um jeitinho de fazer aquele café especial, o Viver Melhor também vai deixar aqui algumas sugestões de preparo saudável. Nós procuramos um barista para nos ajudar a entender qual o segredo de um bom café. Matéria-prima, qualidade da água, a forma de moer o café e até o armazenamento podem influenciar no sabor final. Confira as dicas e até o próximo programa. Tchau, tchau. O café ele é uma fruta e tem N formas de se chegar ao resultado de um café caramelo, um café com notas de vinho, um café com notas de morango ácido, entendeu? Desde o plantio correto, a colheita, o pós-colheita, a torra, o armazenamento pós-torra e o resultado que o barista quer para a xícara, tá? Ou que o cliente dentro de casa quer para a xícara também. A principal dica é moa seu café na hora, ou então, por exemplo, pede um café para moer na cafeteria, você comprou 1 quilo, moe só 300 gramas, tá? Os outros 700 gramas você moe depois que você acabar com os 300, tá? Para você ir bebendo em partes e sempre tendo o grão mais fresco possível. Tá? Isso é para mim a dica número 1. Ir atrás de cafés especiais também é bem importante. Usar água mineral, de preferência, ou filtrada, tá? Não usar água de torneira, cheio de cloros e outras impurezas que afetam na bebida final. Ter paciência, porque café exige paciência. Quando a gente fala sobre jogar água aos poucos, isso é real, você está evitando agredir o pó e evitando tirar muito amargor dele. Filtros de pano, geralmente o pessoal, pelo menos na minha família, o pessoal deixa o filtro de pano ali no porta-louça, né? Com aquelas várias outras louças. E o filtro de pano é um método de café que traz muito fácil proliferar bactérias. Tá? Então, o ideal de um filtro de pano ser armazenado é dentro do congelador, que elas proliferam muito mais devagar, até vai proliferar um pouquinho mais devagar do que na louça ali junto das outras coisas, com contato de outras águas de mão, por exemplo, tá? E ser trocado sempre, porque filtro de pano não é infinito, né? Gosto de dizer muito que não existe maneira correta, uma única maneira. Existem técnicas a serem seguidas. Porque você tem que observar, por exemplo, granulometria, que é o tamanho da moagem, temperatura de água, cada método que você usa. Porque tem cafés para todos os gostos. Um pouco mais amargos, um pouco mais frutados, um pouco mais cítricos. Cada um vai atrás do seu gosto favorito.